passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde, gente. Queria primeiramente também agradecer todo mundo que está aqui hoje, meus amigos, familiares que vieram ver também a apresentação. Bom, vou dar início então à minha apresentação de estágio, onde eu fiz nesses últimos meses, que foi aqui na Ambev. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Braga da Silva, sou da turma de 2021 de Engenharia de Biosistemas. Atualmente estou morando em Santo André, São Paulo, né? Então, nos últimos meses eu me mudei de Tupã e vim aqui para Santo André de novo. E estou trabalhando na área de gente e gestão na Regional de São Paulo da Ambev. Eu vou falar um pouco para vocês como foi a minha jornada até chegar aqui na empresa, um pouco mais sobre a empresa, o que a gente é, o que a gente faz, como a gente é subdividido. Falar um pouco das minhas frentes de atuação, que foram várias, mas eu trouxe as principais e as que mais impactam no meu dia a dia. Falar um pouco de tecnologia, projetos e impacto, que foi a definição do meu estágio aqui na Ambev. E, por fim, os agradecimentos. Bom, minha jornada na Ambev, né? Eu comecei o curso, né? Eu fiz o curso de Engenharia de Biosistemas, como eu havia mencionado, e durante a faculdade eu participei de diversos projetos e pesquisas que eu tenho certeza que fizeram com que hoje eu tivesse esse olhar um pouco mais analítico e essa vontade de estar dentro do mundo corporativo. Eu participei de diversos anos de pesquisa, fiz o meu intercâmbio com a minha linha de pesquisa também, e naquele momento eu queria me desafiar a ir para o mundo corporativo, eu tinha muito essa vontade, eu achava que fazia mais parte do meu perfil, então foi nesse caminho dos projetos durante a faculdade que vai unir tecnologia, processos e resolução de problemas que eu vim parar aqui na Ambev, que é a maior cervejaria do mundo. E então, assim, aqui é basicamente a gente olhar dados e transformar esses dados em decisão e resolver os problemas que a gente encontra no dia a dia. Sobre a Ambev ela é uma empresa multinacional, é uma cervejaria, e a gente está presente em mais de 100 países ao redor do mundo. E quando a gente está falando de uma empresa com milhares de colaboradores, a gente tem que ter diversas divisões para que a gente consiga manter o padrão das operações. Então, quando a gente está falando do Brasil, o Brasil ele fica localizado na SAS, que é a zona da América do Sul, que também vai englobar a Andina, que vão ser os países a Bolívia, o Chile e o Paraguai, e a Rio de la Plata, que é a Argentina e o Uruguai. E o Brasil, né, por toda a sua extensão territorial, a gente trabalha com a BU Brasil. Dentro da BU Brasil, a gente tem diversas divisões, e essas divisões elas podem ser tanto escritórios, como também os nossos centros de distribuição. A gente tem, primeiramente, o CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados, a AC, que é o Escritório ou Administração Central, é nesse lugar que todas as estratégias e as campanhas, elas são direcionadas para as demais unidades. Então, é lá que a maioria dos diretores, vice-presidentes estão trabalhando e estão alocados. E a gente tem também a parte do supply, né, que seriam as fábricas, as cervejarias, e os sales, que é a parte do mundo de vendas, que são as diversas regionais. Então, a gente tem a Regional São Paulo, a Regional Sul, a GEL Rio, a GEL Nordeste, GEL Norte, a gente tem a GEL Minas também. Então, a gente tem essas regionais, e dentro das regionais a gente vai encontrar os centros de distribuição e as unidades. Então, vocês podem pensar como fosse uma ramificação. A regional, os comerciais e as unidades. A Ambev é uma marca muito incrível. Eu acho que o que mais me chamou a atenção e que é muito legal estar vendo isso de perto é justamente porque é uma empresa com mais de 30 marcas e marcas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a Brahma, Skol, Antártica, Stella, a Budweiser. A gente tem também outros produtos como os não alcoólicos, que seriam Guaraná, Pepsi, Gatorade. Nós somos responsáveis pela distribuição do Red Bull no Brasil também. Temos os produtos que são os drinks prontos, como Skol Beats, Mike's. Então, assim, são produtos que a gente vê no dia a dia e é muito legal estar acompanhando de perto isso. Ainda mais em um ano que, se vocês forem olhar para trás, a gente já teve Lollapalooza, o Carnaval, a Copa do Mundo agora, onde a Ambev está patrocinando com 5 marcas. Então, assim, é muito legal estar dentro da rotina de uma empresa que está no nosso dia a dia. E eu trouxe até um dado aqui para vocês, né? De acordo com o Kantar Brands, das 10 marcas mais valiosas do mundo, 8 delas fazem parte do portfólio da Ambev. Então, o que antes de eu entrar eu achava que eram marcas concorrentes, elas são marcas que se apoiam e, né, sempre com o objetivo de todas elas estarem em destaque. E eu, como falei para vocês, eu estou trabalhando na Regional de São Paulo, que é o escritório que vai ser responsável por apoiar toda a operação no comercial de São Paulo. Então, a gente dá suporte para o time do campo,
apoiando eles de forma estratégica para que a gente consiga realizar planos de ação para a gente conseguir sempre chegar nos nossos objetivos, né, de acordo com os KPIs que cada operação tem. Então, a regional, a gente dá esse suporte para todos os gerentes da área de gente, para todos os estagiários e aprendizes da área também. Então, é uma comunicação muito legal que a gente tem e muito impacto no sentido de ter essa comunicação direta com gestores dentro da companhia. E aí a pergunta que vocês podem estar se fazendo, que quando eu recebi essa proposta eu também me fiz, é o que um engenheiro de biosistemas faria dentro da área de gente e gestão numa multinacional. Eu tinha feito engenharia, fiz minha linha de pesquisa voltada para a parte vegetal, e eu tinha certeza que eu ia seguir minha carreira agora indo direto para o agronegócio. Porém, né, contudo, todavia, as oportunidades da vida que vão aparecendo, e no momento que eu percebi que eu tinha feito um curso que era majoritariamente multidisciplinar, eu pensei, é um desafio numa área que eu não tenho muito conhecimento, porém eu tenho certeza que todo o background que a gente tem durante a faculdade, ele ia ser essencial para que eu conseguisse, de alguma forma, me destacar nessa área. Então, eu aceitei esse desafio, e em fevereiro de 2026 eu ingressei aqui na Ambev na área de gente e gestão, conhecido também como RH, principalmente com foco em gestão, estratégia e tecnologia. Então, eu vou contar um pouco das minhas frentes de atuação para vocês, mas é basicamente olhar números, transformar esses números em dados para que a gente consiga gerar decisões de forma estratégica e também implementar muita automação nos nossos processos e desenvolvimento com as inteligências artificiais. Então, como eu coloco aqui para vocês, é onde a visão de pessoas vai encontrar os dados. Então, tem muita oportunidade na área para a gente simplificar processos, padronizar e gerar valor aqui no time de São Paulo. Eu trouxe aqui um pouco para vocês algumas das minhas frentes, né? O escopo ele é muito maior do que isso, porém eu trouxe as principais coisas que eu olho no meu dia a dia que de fato vão mudar alguma coisa no ponteiro da empresa. Primeiro, eu faço a gestão de pessoas no sentido de analisar, acompanhar as vagas em aberto que a gente tem e os setores em branco, né? Primeiramente, porque se a gente conseguir pensar, a gente vai ter os bares, os restaurantes, os supermercados, e eu faço essa gestão das vagas para garantir que todos os setores, né, todas as regiões que têm esses supermercados e bares e restaurantes, eles tenham representantes de negócio indo fazer as vendas dos nossos produtos para os nossos clientes. Eu trabalho muito com turnover, que é basicamente o desligamento, né, o modo bruto de se falar. Tem diversos tipos de desligamento dentro de uma empresa, e eu faço monitoramento deles para a gente conseguir traçar metas, planos de ação e sempre tentar ser mais proativo do que reativo, com base nos turnovers da empresa. Principalmente porque quando a gente fala da regional de São Paulo, ela é a maior regional do mundo, então a gente está falando de mais de 2.000 colaboradores. Trabalho também com banco de horas e férias, eu mando esse acompanhamento semanal para todos os gerentes da empresa, para a gente garantir o equilíbrio das operações e também saving financeiro no final do ciclo. Principalmente porque quando a gente está falando de banco de horas e férias, são dois ponteiros que impactam diretamente o nosso orçamento no final do ano. E agora, né, na minha nova linha de atuação, eu estou trabalhando com OBZ e financeiro. OBZ seria o orçamento base zero. Então, tudo que diz respeito a mapeamento de gastos, acompanhamento year to date, ou seja, todos os gastos que ocorreram até hoje, durante o ano, cobranças corretas, pagamentos para os nossos fornecedores, tudo isso que diz respeito ao pacote de gente. Isso é muito engraçado porque antes de entrar aqui eu achava que era só fazer um Pix, e são diversas linhas que a gente tem que acompanhar para garantir que tudo está saindo do lugar correto. E os projetos de IA, né, automação de rotinas, desenvolvimento em HTML, que vem ajudado muito na nossa rotina. Aqui eu trouxe para vocês alguns acompanhamentos que eu faço semanalmente, só para vocês terem uma ideia. O primeiro aqui em cima é o acompanhamento de férias, o do lado é o SPO, que eu vou contar um pouco para vocês. Aí tem o acompanhamento de vagas em aberto e setores em branco, e o acompanhamento de banco de horas. Então, assim, são diversos números que a gente tem que transformar em alguma resolução no final do dia. Esse daqui foram 2 pacotes que eu trabalhei agora no meu período de estagiário, o SPO, que é o Sales Process Optimization, e o GPO, que é o Distribution Process Optimization. São 2 processos que a gente tem dentro da companhia, o SPO voltado para a parte de vendas e o GPO voltado para a parte de logística. Eles são, numa maneira bruta de falar, seriam 2 auditorias, né? O SPO ele ocorre trimestralmente e o GPO semestralmente, e ele serve basicamente para a gente garantir que todas as operações de todos os comerciais do Brasil, eles estão com o mesmo nível de operação, todos com excelência, todos padronizados,
para a gente garantir que a nossa distribuição ela seja da mesma forma em todos os lugares. Aí, o nosso objetivo, né, no final desses acompanhamentos, é garantir que todas as unidades, né, os comerciais, eles estejam com o selo de sustentável, que é o selo onde a nossa operação está no melhor dos mundos. Então, a gente tem esses 2 acompanhamentos para todos os pilares da empresa, seja o comercial, nível de serviço, financeiro, segurança. Então, esse é um acompanhamento que eu faço diretamente com os gerentes para garantir que todo mundo vai estar pontuando em todos os nossos KPIs, que seriam os nossos itens de avaliação. Uma coisa que marcou muito também o meu projeto de estágio, né, o meu estágio aqui, foi entrar na Liga Regional. Ela era uma extensão, é uma liga de estagiários para estagiários, onde eu entrei como gerente de projetos, junto com a Amanda, que é a minha parceira aqui de time, e a gente basicamente, eu e ela, né, como gerentes de projeto, a gente faz o acompanhamento de mais de 80 projetos de estágio, uma vez que dentro da Ambev, se você é estagiário, você tem que entregar no final do seu estágio um projeto de estágio. Então, a gente está fazendo acompanhamento desses mais de 80 estagiários ao redor de São Paulo, e está sendo muito interessante. É um desafio, ainda mais pelo número de pessoas, mas a visibilidade, o alcance que a gente está tendo com eles está sendo muito interessante e está, enfim, sendo muito enriquecedor para a minha trajetória aqui dentro da companhia. Então, resumindo para vocês essa parte, né, tecnologia e IA no dia a dia. Nossa ideia aqui, então, no meu estágio foi automatizar processos e vem sendo e vai continuar sendo. Dentro dos projetos da Ligue, né, que a gente está auxiliando os estagiários, a gente está implementando inteligência artificial em todos eles. Então, a gente pode dizer que no próximo ano, mais de 80 projetos com IA vão sair aqui da Ambev, só na área, no estado de São Paulo, além do desenvolvimento também em HTML, como eu falei, está ajudando muita gente com as ferramentas que a gente tem aqui da empresa. Falar brevemente aqui para vocês do meu projeto de estágio, eu também apresentei o meu. Foi um projeto que ele era falado há mais de 1 ano dentro da companhia, e ele saiu do papel logo no meu primeiro mês aqui na companhia. Eu construí o People Hub, que é um aplicativo desenvolvido no Power Apps, e ele basicamente vai fornecer todas as informações da área de gente para todos os gestores de São Paulo, só que de forma sigilosa e personalizada. Então, cada gestor, ao entrar no aplicativo, ele vai receber acesso apenas às informações que dizem respeito ao time dele. Então, uma dor que era fornecer informações sigilosas, agora já não é mais um problema para a gente. Então, essas são algumas visibilidades do meu aplicativo que eu fiz. Então, nele a gente conta com farol de férias, gestão de banco de horas, marcação de ponto, remuneração variável dos RNs e um SharePoint com todas as dúvidas que eles podem ter da área de gente. Então, o aplicativo ele tem um impacto real nas operações. Eu garanti mais visibilidade e autonomia para os gestores na tomada de decisão, uma vez que eles não precisam abrir aqueles acompanhamentos que eu mostrei para vocês acima, eles podem só abrir o celular e procurar o aplicativo. Então, eu reduzi tempo operacional, a gente diminui o impacto financeiro na companhia, de acordo com a hora que cada gestor tem dentro da companhia, né, o valor que eles têm. Aumento na clareza e uma experiência prática, rápida e intuitiva. Então, tem muito potencial de crescimento e evolução no aplicativo, porém a parte que era mais difícil, que era garantir o sigilo, ela conseguiu ser feita. Então, se eu pudesse resumir para vocês um pouco da minha jornada dentro da Ambev, eu entrei aqui na empresa dia 9 de fevereiro, numa área que, para mim, era muito abstrata, e descobri que ela não era tão quadrada quanto eu imaginava. Ela é muito mais abrangente, muito extensa e você tem muita oportunidade de explorar, ainda mais porque um sentimento que eu tenho aqui é que todo dia que eu venho para a empresa eu estou aprendendo uma coisa nova, então isso é muito... fortalece você estar aqui dentro. Em abril, eu iniciei meus trabalhos como gerente de projetos na Liga Regional. Dia 3 de junho, eu recebi a minha efetivação como analista de gente de gestão. E agora, em julho, na próxima semana, eu vou estar dando início aqui como analista na área de gente dentro da Ambev. E eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas. Não consegui achar foto com todo mundo, peço mil desculpas. Mas saibam que eu queria agradecer porque, como, né, o Paulo falou, é um momento muito de fechamento de ciclo. Estava super emocionado também porque muitas pessoas passam com a gente no caminho, a gente faz muita coisa dentro da faculdade, então, assim, tem sido uma experiência muito incrível vir para o mundo corporativo, mas eu não posso deixar de agradecer aquelas pessoas que estavam comigo, né, nos últimos 5 anos. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui presente hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do meu estágio e que a gente tenha mais razões para brindar.